TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Pensando Bem, nesta segunda-feira, dia 15 de julho de 2019. Hoje a gente tem o prazer de conversar com o engenheiro Jaime Mariz e com o empresário Edmilson Pereira. Vamos falar sobre previdência, sobre mercado de trabalho no setor de segurança privada, né? Lembrando que o nosso programa vai ao ar através da TV Câmara, canal 10 da Cabo, e é ao vivo. Inicialmente, boa noite de Edmilson. Boa noite, Pinheiro. Boa noite, ouvintes da TV Câmara. Boa noite, Jaime. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí para fazer um grande debate sobre esses temas. Vamos conversar. Boa noite, Jaime. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Pinheiro. Boa noite, Edmilson. Boa noite, telespectadores. Um prazer, obrigado pelo convite e um prazer também de vir aqui debater um tema tão atuante e tão importante, né? A reforma da Previdência, que é algo que acho que tem muita má informação sendo veiculada, mas eu diria que é algo absolutamente imprescindível para que a gente possa retomar um nível de crescimento razoável e dar um futuro aos nossos filhos e nossos netos. Bom, inicialmente eu começaria com Edmilson, perguntando a ele qual a novidade que existe no setor de segurança privada, Edmilson. Pinheiro, a grande novidade, e é um prazer enorme eu estar aqui para falar, de ter uma empresa genuinamente potiguar, que recentemente foi premiada em São Paulo, na ISC, que é uma feira internacional, uma feira renomada, uma feira mundial que trata sobre segurança. Então, eu fico muito feliz. A Interforte Segurança, ela foi premiada. Eu queria aproveitar aqui a audiência do seu programa e transmitir a todos os funcionários, os quase 8.000 funcionários que trabalham na Interforte, que esse prêmio, na verdade, é um prêmio da empresa, mas principalmente é um prêmio de todos os colaboradores e todos os vigilantes. Então, isso é um orgulho para nós. Eu me senti bastante prestigiado lá em São Paulo. Estava presente as maiores lideranças de segurança do mundo. Inclusive, o encontro foi aberto por Dória. Ele conseguiu, essa feira, ele coloca a segurança privada e a segurança pública. Estavam todos os comandantes da segurança de São Paulo, da segurança do Brasil, da segurança pública. De um lado estavam os participantes da segurança privada, do outro lado estava o pessoal da segurança pública. E a grande novidade nesse encontro, que a gente já vem lutando, é a aprovação do novo Estatuto da Segurança Privada, que vem dar mais liberdade para as empresas poderem atuar na segurança em conjunto com a segurança pública. Isso vai, a gente entende que vai melhorar bastante a segurança no sentido geral, a segurança para a população, porque a segurança privada vai poder trabalhar junto com a segurança pública. Esse novo estatuto, ele está no Congresso, já faz mais de 7 anos que está tramitando, e há 2 anos está parado no Senado, aguardando ser colocado em pauta para votação. Nós estamos fazendo um grande esforço para que seja realmente aprovado, para dar mais essa liberdade e que a segurança venha a melhorar. Você tem participado de vários encontros do setor, inclusive me parece que você também é dirigente da categoria, né, Liz? Isso, eu sou presidente das empresas de prestação de serviço de segurança no estado do Rio Grande do Norte e sou diretor da FENAVIST, que é a Federação Nacional de Vigilância. Doutor Jaime, a reforma previdenciária foi aprovada recentemente na Câmara Federal, não é? E eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso e sobre a expectativa para a segunda votação da reforma. Você está confiante? Como é? Olha só, Pinheiro,
Esse é um tema muito técnico e não é um tema trivial para se entender com facilidade. O sistema previdenciário brasileiro, quem estuda previdência, a gente constata que o sistema previdenciário brasileiro tem praticamente todos os defeitos que um sistema previdenciário possa ter, né? Ele é concentrador de renda. A OCDE tem o sistema previdenciário brasileiro como o maior programa de transferência de renda de pobre para rico que a OCDE tem conhecimento, é o sistema previdenciário brasileiro. Ele aposenta os pobres depois dos ricos, né? O trabalhador rural só se aposenta aos 60 anos e o trabalhador urbano só praticamente se aposenta aos 65 anos, enquanto que o trabalhador de mais alta remuneração, principalmente os servidores públicos, se aposentam com idade bem inferior. Em média, o trabalhador do INSS se aposenta com 54 anos, e o homem e a mulher com 51 anos. E ele é um sistema muito caro, né? Quando a gente compara o sistema previdenciário brasileiro com o de outros países, pegando o percentual de idosos que o Brasil tem com o percentual de PIB que o Brasil gasta, a gente constata que a gente tem, por exemplo, com os Estados Unidos, que é um país da mesma idade do Brasil, nós temos metade dos idosos que os Estados Unidos têm. O percentual de idosos do Brasil é metade do que o percentual de idosos que os Estados Unidos têm. Mas nós gastamos o dobro do percentual de PIB que os Estados Unidos gastam. Então, quem tem metade e gasta o dobro, gasta 4 vezes mais. Como nós gastamos, a União gasta 800 bilhões em previdência. Insustentável. E nós hoje temos 1/3 dos idosos que teremos daqui a 35 anos. Então, a reforma agora é para que, daqui a 35 anos, quando teremos o triplo de idosos que temos hoje, onde já gastamos 13% do PIB, e esses 13% significa 800 bilhões, a gente faça uma reforma para poder conter as contas públicas, conter esse aumento, né, de idosos e a gente poder pagar os benefícios no futuro. Jaime, o que é que você diz das pessoas que são contra a reforma? Eu diria que entre os que são contra eu encontro 2 tipos. O primeiro que é por uma questão ideológica, né, um comando ideológico que eu estranho, porque normalmente os partidos de esquerda assim procedem, e quando a gente lê a literatura de esquerda, a gente vê que a esquerda procura ter mais uma igualdade de classes, uma distribuição de renda melhor. Então, a esquerda deveria ser a primeira a combater esse sistema de previdência, que ele é um transferidor de renda de pobre para rico. E segundo, por desinformação, né? Quer dizer, pouca gente coloca com clareza a necessidade, os motivos da necessidade de uma reforma, né? Que nós gastamos 4 vezes mais recursos com previdência do que os Estados Unidos em valores relativos. E gastamos 4,5 vezes menos em educação do que os Estados Unidos. Observe que a gente está se preocupando muito mais com os idosos, com todo o respeito que nós, idosos, merecemos. O futuro de uma nação não está mais conosco, está no jovem, né? E neste jovem é investido 4,5 vezes menos do que os Estados Unidos investem no jovem americano. Então, é um sistema que prioriza as avessas e sacrifica os cofres públicos. É o caso da União, que gasta... a União tem um déficit quase de 1 bilhão por dia corrido. O ano passado tivemos um déficit de 290 bilhões. É mais de 1 bilhão por dia útil. E estamos nos aproximando de ser 1 bilhão por dia, o dia corrido. E o Rio Grande do Norte sofre com o dilema da Previdência, onde o déficit mensal é em torno de 130 milhões mês, travando e impedindo e atravancando praticamente
que o Estado se preocupe com as coisas básicas, outras prioridades como infraestrutura, saúde, educação, segurança, que o nosso tema aqui do nosso palestrante Edmilson, né? Então não sobra dinheiro para nada, porque nós temos o sistema de previdência perdulário, né? Descalibrado, né? Onde tem pessoas que acumulam pensões de $10 mil no Rio Grande do Norte. Nos países ricos não se encontra previdência pública pagando $10 mil a nenhum cidadão, e a gente sofrendo com essa realidade triste e cruel. Jaime, eu não sei se eu estou certo no que eu vou afirmar agora, você pode me corrigir, mas eu acho que as pessoas, esse pessoal de esquerda que é contra, diz ser radicalmente contra a reforma da Previdência, eu acho isso uma responsabilidade. No mínimo, deveriam querer discutir coisas pontuais da reforma, não é? Determinadas coisas que acham que pode ser até um consenso na retirada de algumas coisas que considero prejudiciais. Não sei se eu estou certo ou errado. Pinheiro, esta reforma, eu fui 5 anos secretário nacional de Previdência lá do Ministério da Previdência do governo Dilma, né? E preguei Brasil afora uma reforma, mostrando a necessidade de se aprovar uma reforma nos moldes que agora o governo Bolsonaro está propondo. Então, por uma questão de coerência, eu não posso ser contra essa reforma. Eu tenho que aplaudir, e eu diria que tudo que... Pela questão de pensar mais no Brasil também. Por a questão os seus netos, você acabou de dizer há pouco como tempo. O sistema é de repartição simples, a geração que está nos sustentando, aposentada, é a geração dos nossos filhos. E eles terão que ser financiados pelos netos. Como a mulher brasileira deixou de ter 4 filhos em média para ter 1,6 filhos, a gente está caminhando para 1,6, a taxa de repulsão da população... Isso é bom ou é ruim para o Brasil? É ruim, para o sistema de previdência é péssimo. Porque o Brasil terá... Mas a explosão demográfica, para botar gente aí para ficar desempregado. Explosão demográfica é algo do passado. O Brasil, daqui a pouco, em 2028, mais ou menos, 2030, seremos um país de população declinante, né? Teremos cada vez menos jovens. E o sistema de repartição, ele não se coaduna com o sistema com uma realidade de população declinante, porque a população que está trabalhando precisa ser financiada pela população que vem abaixo deles. E se essa população é cada vez menor, não dá para financiar. Então, tudo que a proposta original do governo Bolsonaro propôs, eu diria que ela tem um fundamento técnico muito sólido. Mas eu diria que o Congresso Nacional, maduramente e serenamente, fez algumas correções que fazem com que essa reforma resultante, depois das alterações, ainda possa ser considerada uma reforma de boa qualidade. Edmilson, algum questionamento, doutor Maris? Acho perfeito. Acho que esses recursos que estão sendo precisos para cobrir a Previdência deveria ser investido mais em educação e segurança, como você mesmo colocou. A minha pergunta é, será que vai haver mudança no Senado? O que é que você acha com esse desenrolar da... Não acredito. Não acredito, Edmilson. Eu tenho lido toda a notícia da... Acredita na aprovação no segundo turno e também no Senado. Eu não acredito. Eu acredito que... diariamente eu leio todo o noticiário acerca da Previdência, que eu recebo um condensado, ainda do tempo que eu era secretário nacional de Previdência, e continuo lendo. Acredito que o que caminha é que o segundo turno confirmará a proposta, o voto do relator com as emendas do primeiro turno, será confirmado no segundo turno, e no Senado eu diria que praticamente as alterações já foram negociadas com a Câmara e deverão confirmar essa proposta. Agora, eu torço para que, como o senador Tasso Gereissati afirmou, que é o relator lá no Senado, ele possa aprovar uma PEC paralela para que inclua os estados e municípios. Né? Eu diria que eles vão ter o cuidado de não alterar a proposta que sair da Câmara, para não ter que retornar à Câmara depois do Senado, mas deverá começar a tramitar uma reforma, uma PEC paralela para incluir estados e municípios do mesmo padrão da União,
para que nós tenhamos uma reforma mais completa, mais abrangente e possa também vir ao encontro do socorro fiscal que os estados tanto precisam. Edmilson, uma coisa que causou bastante polêmica recentemente é a história continua ainda causando a história dos terceirizados. Como é que está a situação dos terceirizados? São realmente necessários na administração pública, os terceirizados? Sim, com certeza. A gente tem acompanhado, principalmente na vigilância. Eu me lembro que num jantar, já, não sei se você se lembra, lá no Rio de Janeiro, nós estávamos comentando sobre a segurança do Rio Grande do Norte e, na época, estava bem pior do que agora. Foi bem naquele momento crítico do Estado e nós colocávamos... Edmilson, você me colocava, Edmilson, você como técnico em segurança, por que a gente não monta um projeto junto com a Federação do Comércio, a FENAVIST, para entregar para que o próximo governo do Rio Grande do Norte pudesse ter uma segurança melhor? E eu até falava para você, olha, o Rio Grande do Norte é um estado fácil de se fazer segurança porque nós temos um litoral enorme e é um estado pequeno que é fácil de você fazer uma segurança, fechar o estado e fazer uma segurança. Só que para isso nós precisamos de uma legislação. E é onde entra a atualização do novo estatuto, que é a Lei 7.102, que trata da segurança privada. A gente não consegue hoje fazer nada porque a Lei 7.102 ela tem 35 anos. Ela está sendo agora reformada, que vai dar mais liberdade para que as empresas de segurança possam fazer projetos e atuarem em conjunto com a segurança pública. Então, isso faz, essa modernidade da lei vai dar mais liberdade a todas as empresas. Vai dar liberdade à Polícia Federal, que é quem nos fiscaliza, vai fazer com que elas evitem empresas clandestinas atuarem e que a gente possa fazer uma convergência entre a empresa privada e a empresa pública. Isso já é feito em grande escala nos países mais desenvolvidos. Nós temos o exemplo da Espanha, nós fomos a uma missão pela FENAVIST na Espanha, e lá na Espanha a estrutura da empresa privada ela apoia a segurança pública. Como? As empresas privadas hoje têm toda a estrutura de viaturas, estrutura de armamento, estrutura de treinamento de equipe. Essa estrutura ela pode muito bem, no momento que ela está ociosa à noite, ela está prestando serviço à segurança pública. Como? Na prática, você tem hoje um vigilante numa unidade de saúde, numa escola. E o vigilante hoje ele está impedido de atuar, se ele está vendo alguma coisa naquela região, ele não pode atuar, ele não tem como se comunicar e nem pode se comunicar com a segurança para ajudar a polícia. Então, isso é um dos grandes problemas. Então, o que é que a gente, o Senado hoje, ele precisa aprovar, a gente precisa que essa lei seja aprovada. Por quê? Porque, Pinheiro, pasme, nós, nesses últimos 2 anos, perdemos 100 mil vigilantes. Foram desempregados 100 mil vigilantes no Brasil em razão nós tivemos uma Copa do Mundo, nós tivemos uma Olimpíada e isso, a segurança, a grande parte dessa segurança, as empresas privadas não puderam atuar na sua plenitude em razão de ter uma lei engessada. Então é muito importante que essa lei seja aprovada. Nós estamos pedindo, vai ter uma audiência pública na próxima semana em Brasília. O senador de São Paulo, Major Olímpio, ele está empenhado, nós achamos que dessa vez vai sair e tende a melhorar a segurança de uma forma geral. Como é que a Interforte está enfrentando essa crise? Tá. A Interforte ela tem um objetivo que nós fizemos um planejamento estratégico há 5 anos atrás e desenhamos para que nós fôssemos uma empresa reconhecida a nível de Nordeste
nos próximos 5 anos. Então, hoje, é com muita satisfação que nós, apesar da crise, apesar de todo o momento econômico, hoje nós somos a maior provedora, a maior empresa de segurança privada em segurança bancária no Nordeste. Então, mesmo com a crise, a Interforte conseguiu crescer em níveis muito superior inclusive fora do Estado, né, Edmilson? Inclusive fora do Estado. Hoje nós pensamos no planejamento estratégico a nível de Nordeste, mas hoje nós já, 2019, nós inauguramos a nossa última filial em São Paulo, que nos orgulha muito, é a primeira filial fora do Nordeste, para atuar no mercado do Sul e Sudeste. Então, como nordestino, como potiguar, eu digo que a nossa equipe, nosso time tem trabalhado fortemente para atingir esses objetivos. Doutor Jaime, eu queria que você falasse um pouco sobre as outras reformas que devem ser tão importantes quanto as que já aconteceram, como a previdenciária e a trabalhista. Eu acho que a próxima da vez é a reforma tributária. Acho que obrigatoriamente nós temos um sistema tributário completamente defasado. As avessas também. Defasado, né? Segundo dados do IPEA, quem ganha até 2 salários mínimos, Pinheiro, no Brasil ele tem uma carga tributária de 48,8%. Absurdo. Quem tem, além de 30 salários mínimos, tem uma carga tributária de 26%, porque a incidência do imposto no Brasil é praticamente toda no consumo, né? Então, eu diria que o Brasil tem uma... O que é que deve se fazer na reforma? Você podia adiantar algum ponto? Eu não sou um especialista aí, mas dentro da minha visão de leigo, eu diria que nós temos que tirar o foco da incidência tributária no consumo para ter o foco, talvez, no patrimônio e, principalmente, em talvez aumentar a alíquota dos grandes salários, né? Eu diria que é uma alíquota progressiva para que nós possamos ter uma arrecadação aliviando mais o consumo, principalmente os produtos de primeira necessidade. E a reforma política? Pois é, mas ainda sobre a reforma tributária. E também simplificando, né, a vida do empresário. Edmilson aqui ao meu lado, que é empresário, que eu não sou, mas eu convivo com os empresários que trabalham na Fé Comércio. A vida do empresário é uma dificuldade enorme para recolher todos os impostos, porque é uma quantidade enorme. Então, você tem que ter uma estrutura de contabilidade para poder... Os impostos devem diminuir alguns, né? Pois é, eu acho que deve diminuir o número, né, e tentar sair o foco do consumo para ir outras áreas. Agora, a reforma política também, né? O Brasil precisa... Nós tivemos a velha política, né? Nós vimos praticamente a velha política toda respondendo processo e tudo mais tal, e uma quantidade de partido político que não espelha, vamos dizer assim, as fatias ideológicas que uma sociedade pode ter. Não se concebe uma sociedade ter mais de 30 partidos políticos, né? Eu acredito que se a gente for ver o espectro ideológico de qualquer sociedade, a brasileira também, nós não encontramos mais do que 5 ou 6 pensamentos ideológicos. Então, eu acredito que deveria ter aí alguma coisa de uma quantidade de partido menor do que 10, até para que o voto do eleitor fosse menos na pessoa e muito mais na proposta que aquele partido carrega. Quer dizer, eu vou votar numa proposta liberal, né? Então eu procuro os candidatos com aquela proposta liberal. Eu vou votar numa proposta de um candidato, de um social-democrata, eu vou atrás daquele rol de candidatos social-democrata. Ou vou atrás votar num partido socialista, vou votar nos candidatos do Partido Socialista. Então, acho que também a reforma política é extremamente importante, mas eu diria que a reforma previdenciária e a reforma tributária são também muito importantes. São as mais urgentes, né? Tomara que nós tenhamos agora esse governo Bolsonaro que se propõe a fazer essas mudanças. Uma coisa que eu questiono muito dentro da política é a compra e venda de votos. Inclusive, eu queria até a opinião de Edmilson também e a sua com relação a isso. Porque
atualmente só se pune quem compra o voto. Não se pune quem vende o voto, que é o eleitor. E eu estive no interior recentemente, eu vi que a situação está muito pior. Agora estão pedindo R$1.000 para se votar num candidato tal. R$1.000, um voto, R$1.000. O que é que deve ser feito para coibir essa situação? Eu acho que o crime é o mesmo, tanto de quem compra como de quem vende. Mas o criminalizado é só quem compra o voto. Eu acho que deve, eu não sei responder a sua pergunta, concordo com ela, que tem que se encontrar uma maneira de punir e penalizar também o vendedor do voto, né, que é um cidadão que está abrindo mão da sua cidadania para ficar à mercê de quem dá mais, mas deve se procurar. Agora, o Brasil tem inovado nesse âmbito aí de tentar inaugurar uma página nova de punir quem historicamente nunca foi punido. Tomara que também... O problema é que a coisa é tão arraigada, não é tão disseminada que a justiça eleitoral não tem condições eu acho que não tem condições de fiscalizar, né, essa venda de voto. Demilson, de fiscalizar e de acompanhar. Eu acho que eu concordo com você, Pinheiro, que realmente é um absurdo. Eu acho que nós, empresários, a gente não concorda também com essa situação e confesso que é difícil. Se é uma coisa que já vem, historicamente, já vem acontecendo, não vai ser de um dia para a noite que isso vai mudar, é meio que cultural. Cultural e econômica, porque a gente às vezes até fica assim meio... Porque o povo tá carente demais, né? Está pobre demais, né? Quer dizer, chega um momento de receber um dinheirinho ali para vendendo o voto, aí o sujeito vai e vende. Mas eu acredito, eu confio na justiça, eu acho que nós já demos alguns passos e que tende a diminuir. Lógico que não é uma coisa de um dia para a noite, não é uma coisa urgente, rápida de se mudar. Certo. E acho que o programa já está perto de chegar ao final, mas ainda dá para a gente... Eu queria a opinião dos dois, por exemplo, sobre o governo de Bolsonaro. Doutor Jaime. Acho que é um governo que chegou com uma bandeira muito ao encontro das aspirações da maioria da população brasileira e está conseguindo de uma maneira atabalhoada. Os anteriores foram de encontro, né? De encontro. Agora ao encontro. Agora é o encontro. O Brasil elegeu Bolsonaro, e eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia a Bolsonaro, claro, tentando o novo. E ele tem três excelentes ministros, né? O da economia, o da justiça e o da infraestrutura, pelo menos esses três, que têm dado provas de que estão querendo construir esse Brasil novo pregado nas urnas. E, infelizmente, tem outros que não têm correspondido à expectativa. Só temos a lamentar, tomara que ele troque esses ministros atabalhoados para que a gente tenha um governo mais consoante com as promessas de campanha. Edmilson. O país fez a opção da mudança. Ele, na hora que escolheu o Bolsonaro, foi no sentido de mudar. Acredito, esses três ministros, conforme o doutor Jaime colocou, são bons ministros. E eu acredito, acho que a economia está dando sinal de recuperação e que ele vai conseguir. Eu acredito muito no governo, acho que nós vamos evoluir, que vamos sair dessa crise. Pelo menos se estancar a roubalheira já está de bom tamanho, né? Com certeza. Moro, rapidamente. Eu acho que foi um juiz diferenciado para melhor, né? Acho que ele foi muito, muito duro nas suas sentenças, independente de quem seja, e tomara que ele seja o ministro... Duro cumprindo a lei, né? Cumprindo a lei, né? Tomara que ele seja o ministro da Justiça e consiga implementar toda a sua proposta, aquela lei anticrime, para que a gente tenha um Brasil sem essa página negra, né, da impunidade que ele, como juiz, procurou mudar. Edmilson. Eu creio que a forma que ele conduziu talvez não tenha sido a forma mais correta, mais ideal, da forma mais... O resultado do trabalho dele apareceu. Acho que está colocando Você acha o que país... houve sucesso,
Houve excessos, acredito que houve excesso, mas o importante é que o resultado do que aconteceu, houve uma mudança no país. E tem apoio da população. E tem um apoio da população. Eu só coloco uma coisa aí com relação a Moro, né? Eu acho que as sentenças deles foram confirmadas na segunda instância por unanimidade e depois na terceira instância, né? Então eu diria que as sentenças, quer dizer, a justiça, no caso de Moro, as instâncias superiores confirmaram por completo as suas sentenças. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Eu queria agradecer aqui a presença do Dr. Jaime Maris. Muito obrigado, Jaime. Realmente a sua explanação aqui foi bastante didática e esclarecedora. Ok, sempre às ordens. Edmilson, da mesma forma, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Peirão. Estamos sempre à disposição. Dizer que voltaremos na próxima segunda-feira com mais um programa Pensando Bem. Obrigado e até lá. TV Câmara, a TV do povo de Natal.